A gente passou a Copa do Mundo falando o quê? Que os Estados Unidos estavam surpreendendo, que eles eram a sensação do torneio, que estavam realmente jogando muito futebol, que o soccer finalmente tinha chegado, né, no nível aí de Copa do Mundo. E a gente estava projetando que os Estados Unidos daqui 10, 20, 30 anos pode ser uma potência no futebol, e já ficando com medo, e o Pochettino, o legado dele para os Estados Unidos, papapá. E hoje eles voltaram ao normal, né? Hoje os Estados Unidos jogou como foi praticamente a história inteira dessa seleção, jogou como uma seleção menor, como uma seleção fraca, que foi dominada praticamente o tempo todo por uma muito mais forte seleção da Bélgica, a Bélgica que tem um torneio de altos e baixos, inclusive não só coletivamente, mas individualmente vários dos jogadores, né, tiveram altos e baixos aí durante a Copa do Mundo, mas hoje eles fizeram um jogo praticamente impecável na minha modesta opinião e ainda forçaram dois erros ridículos dos Estados Unidos no final para transformar um resultado que estava um pouquinho mais apertado numa goleada acachapante para chegar com moral aí para as quartas de final. A Bélgica que talvez chegou com o menor hype, né? De todos esses anos de que a gente fala de ótima geração belga, nessa eu tenho a impressão que assim, o De Bruyne chegou já com a temporada quase toda lesionado, o Lukaku chegou todo arrebentado, né? O Hazard já se foi faz tempo. Claro que eles têm novos talentos, mas acho que muita gente tava tipo, a Bélgica não é mais tudo isso. Eu pensava assim pelo menos, né? E os caras no final das contas estão indo longe. Na fase de grupos chegaram a arriscar, cometer um vexame ali, né? Mas agora estão nas quartas de final, uma campanha muito digna deles que se acabar por aqui já tá de bom tamanho. Para os Estados Unidos, penso que eles sonharam um pouquinho alto demais, né? Talvez eles sonharam em bater a Bélgica aqui, era muito complicado, mas acabou sendo decepcionante, acho que não por perder, que talvez fosse esperado, mas pela forma como eles perderam. Né? Os Estados Unidos não lembrou nem um pouco, por exemplo, aquela estreia que os caras jogaram um absurdo e o Pulisic virou o Pelé americano do nada. Talvez nem os Estados Unidos no segundo jogo, e talvez nem os Estados Unidos dos 16 avos contra a Bósnia. Né? Hoje foi os Estados Unidos mais fraco mesmo, voltando aí ao que a gente esperava deles. E a Bélgica, cara, começou assim com uma gana de jogo que foi inacreditável. Os caras logo de cara bombardeando completamente a área dos Estados Unidos ali, como por exemplo o Castanhe finalizando essa bola de fora da área e o goleirão Frisse já fazendo uma baita de uma defesa, né? E aí logo sai o gol do Decathlon de uma forma muito natural, tem uma bola invertida lindamente aqui pelo Luque Bacchio, que é importante ressaltar também, nem falei, né? Mas o Rudi Garcia, depois de fazer aquelas alterações que deram certo nas 16 avos de final, ele hoje bancou, no sentido de deixar no banco, né? O nosso querido Jeremy Doku e o De Bruyne ao mesmo tempo. E o time funcionou sem eles, tá, rapaziada? Os caras jogaram muita bola mesmo. Vem essa inversão de jogo do Luque Bacchio. O Trossard domina pela ponta esquerda. O Trossard, bem possivelmente... Não, vou cravar que é mais fácil, né? O Trossard, melhor jogador da Bélgica na Copa do Mundo. Praticamente todos os jogos ele foi bem. Aqui ele recebe, tenta cruzar, é travado, a bola dá uma pipocada por ali, sobra aqui com o Raskin, que eu aprendi agora que a pronúncia é Rascan, né? Ele bota na frente e ele faz um passe aqui que, sinceramente, cara, o Tim Ring, que é esse zagueiro aqui veterano dos Estados Unidos, que fez uma boa Copa, tá? Inclusive ele jogou na Premier League, tudo no Fulham, né? Mas hoje ele fez uma disaster class, porque na minha modesta opinião, ele falhou em 3 gols da Bélgica, né? Primeiramente veio esse passe do Rascan, o Decathlon tá bem aqui, ó, bem marcado, né, pelo Tim Ring, em teoria, se o Tim não tivesse parado no lance. E aí o DK corre por trás dele e avança completamente sozinho, percebe como ele recebe essa bola? Praticamente, ele só empurrou, foi o gol mais fácil da carreira dele, enquanto o Tim Ring tá aqui só assistindo, né? Então foi a primeira falha de marcação grave dele. Vocês podem ver que com 11 minutos, a Bélgica tinha finalizado 6 vezes e 3 vezes no gol. Ou seja, os caras começaram realmente botando uma pressão muito grande pra cima dos Estados Unidos pra conseguir esse resultado. Quando os Estados Unidos não conseguiam fazer nada, eles mal conseguiam chegar no ataque. O Balogun recebeu uma falta na frente da área. Uma falta que eu achei bem mais ou menos, né? Mas enfim, foi interessante ver o Balogun fazendo isso, porque teve toda essa polêmica dele receber aquele cartão vermelho, que alguns acharam que foi, alguns acharam que não foi, mas independente disso, foi dado o cartão vermelho, e a gente viu a FIFA suspendendo a suspensão dele, né, para ele não ter que cumprir contra a Bélgica, num caso que ficou muito claro que foi uma pressão direta do governo dos Estados Unidos, uma interferência direta da política da pessoa do Donald Trump e da Casa Branca no futebol. É um negócio completamente descabido, um absurdo na minha modesta opinião, e que o Infantino, né, esse cara, o dia que ele for expurgado do comando da FIFA, eu vou comprar foguete pra estourar aqui na minha casa, porque sinceramente, né, esse cara é um mal pro futebol e não é pouco não. De qualquer maneira, o Balogun sofreu essa falta. O Tillman, que já tinha feito gol contra a Bósnia de falta, né, pra fazer aquele... Foi 2 a 0, né? Aqui ele bateu a falta e um pouquinho de sorte que ela bate na cabeça do Van Aken
e acaba entrando. É um gol de sorte dupla dos Estados Unidos, porque no final das contas o Van Aken estava em campo só porque o Onaná se machucou logo no começo do jogo e teve que sair. Tá aqui, né? Ele entrou com 21 minutos. Se fosse o Onaná na barreira, essa bola entraria? Nunca saberemos, né? Mas enganou o Courtois, não tinha o que fazer. Só que assim, os Estados Unidos achou esse gol do nada, do nada. Os caras não estavam jogando pra fazer gol, né? E aí a Bélgica conseguiu fazer o 2 logo em sequência, então não deu nem tempo dos caras comemorar direito. E é uma jogada semelhante à primeira, porque tu vê, na primeira tinha uma inversão do Luque Bacchio aqui pro Trossard, vocês lembram, né? Dessa vez é o Tielemans que inverte pro Trossard, mas jogada semelhante, o Trossard na ponta, vai cruzar, dessa vez o cruzamento não é travado, né? Ele vai, consegue botar a bola na área, e aí vem aqui o segundo momento em que o Tim Ring, o zagueirão, acaba falhando, porque o Decatelere chega por trás dele, se adianta melhor na bola. Tu pode talvez argumentar que tem um empurrãozinho ali, mas eu não acho que é o suficiente, né? Achei que foi mais uma questão do Tim Ring chegar mole, chegar fraco, chegar baixo na bola, enquanto o DK veio por cima, né, com uma impulsão bem maior e acabou se impondo fisicamente na jogada ali, meteu um cabeçaço e fez o segundo gol dele, né? Tava devendo um pouquinho na Copa do Mundo da Decatelere, chegou a perder a titularidade para o Lukaku, né? Mas hoje ele correspondeu e acabou sendo até o Man of the Match, o melhor jogador aí, metendo seu doblete. Bela conclusão que deixou o Maurício Pochettino, não, nosso querido Ponquetinho, indignado, chutou as garrafinhas, que não tem nada a ver com isso, coitado das garrafas, né? Luque Bacchio aqui, cara, consegue mais uma bola que a marcação dos Estados Unidos foi horrorosa, uma falta cobrada pelo De Kuyper. Por esse ângulo nem parece tanto, mas ele tava completamente livre e mandou pra fora, era um gol pra ele marcar com certeza. Aqui um raro momento em que os Estados Unidos chega, a bola fica na área, ele sobra o Balogun na pequena área, perdeu. Vocês vão me desculpar, né? Eu torci contra os Estados Unidos e contra o Balogun o tempo inteiro. Torcer contra os Estados Unidos já é, assim, padrão pra mim, né? Agora, torcer contra o Balogun especificamente, eu não tenho nada contra ele, mas nesse jogo, né, eu não queria que ele fizesse gol, com certeza não. E aí, cara, quando vai pro segundo tempo, os Estados Unidos volta legal do intervalo e a Bélgica assume uma postura mais de defender o resultado e sair no contra-ataque, né? Então eles ficam um pouquinho mais na defesa, deixam os Estados Unidos trocar um pouco mais de passe. Os EUA com muita dificuldade de infiltrar, de entrar na área, de conseguir criar alguma coisa, né? A Bélgica controlando o jogo mesmo não tendo a posse nesse começo de segundo tempo. E aí que os Estados Unidos entregam o jogo quando o Freeze, né, o goleirão aí, ele recebe essa bola, cara, que veio lá da defesa direto, né? E aí ele sai daqui, consegue se adiantar o Decatelere. E eu te juro que quando ele sai, eu falei, pô, que cara, pô, que qualidade, velho. O cara matou no peito. Tipo assim, ele se adiantou o Decatelere matando no peito, assim. Interceptou a bola, vai sair jogando na moral. Falei, pô, o cara é brabo mesmo. Só que, cara, ele faz um gesto técnico muito esquisito. Até agora eu tô sem entender se ele ia chutar a bola pra frente e desistiu, aí ele para o chute e perde a bola, né? Ou se ele chutou o chão. Mas eu sei que ele não conseguiu bater na bola. O DK tava ali pertinho, apertou ele, a bola bate no DK e sobra com o Van Aken, que do meio da rua mandou uma finalização muito fraca. Ele foi inteligente, ele só mandou meio que tentando tirar do goleiro ali, né? E conseguiu, só que o Tim Ring tá aqui, ó, bem posicionado, né? Vem a disaster class dele, o hat-trick de falhas, na minha modesta opinião, porque é evidente que 90% da culpa aqui é do goleiro, né? Porém, o Ring estava no meio do caminho e a bola veio exatamente onde ele estava. E ele chegou a tocar na bola, só que ele tava todo torto, velho. Ele tentou de meter a canhota na bola de uma forma meio esquisita, assim, meio que com a parte de fora do pé. E aí ele pega só na rabetinha da bola e ela entra mesmo assim. Então ele teve toda a chance de evitar esse gol aqui, foi muito mal e acabou saindo o gol do Van Aken. Pulisic, completamente apagado. A gente sabe que ele teve problema físico durante a Copa do Mundo aí, né? E tava muito triste, ele acha que ele sofreu uma lesão também, né? Não tava muito feliz, não. E a Bélgica, como se já não estivesse fazendo um jogo bom, ainda vem do campo Lukaku e o Jeremy Doku. O Jeremy Doku, ele entrou em campo pra brincar, tá? Ele com o jogo ganho assim, pegando espaço no contra-ataque, era até sacanagem. De vez em quando ele parava a bola, ficava provocando o defensor adversário. Aí tem uma hora que ele bota na frente o McKennie, cai no bait, né? O McKennie vai e faz a falta no Jeremy Doku. Então o cara entrou pra brincar ali e conseguiu muito bem, né? Aqui um raro momento em que os Estados Unidos também consegue finalizar com o Berhalter, que a bola passa por fora do gol ali. Kevin De Bruyne não entrou em campo. Não, cara, o bicho ficou no banco. Eu não sei se ele teve algum problema físico ou se foi puramente opção técnica, mas ele não entrou no banco. E aqui o grande lance do Balogun, né? O Balogun, pra se eternizar aqui na história das Copas, depois de poder jogar, depois de um cartão vermelho, precisava meter o golzinho dele, né? Pra entrar naquele tipo de curiosidade das Copas do Mundo. Lá em 2026, um atacante recebeu o vermelho, jogou no jogo seguinte e ainda meteu o gol. Né? Mas no final das contas ele perdeu, porque um raro vacilo do zagueirão Mechele, é difícil falar o nome dele com a pronúncia correta, né? Errou ali, cara, deixou a bola passar e o Balogun acabou saindo na cara do Courtois e pegou de canhota pra perder esse gol. O Balogun,
ele teve um pouco de destaque nessa Copa do Mundo. Eu tô achando que algum time vai cair no bait, vai pagar o quê? Uns 40, uns 50 pelo Balogun para tirar ele do Mônaco e vai se dar mal, tá? Porque o Balogun não é tudo isso não, muito pelo contrário. E aí o Lukakão ainda se aproveitou, o Lukaku, interessante, né? Momentos de altíssimo e de baixíssimo nessa Copa do Mundo, porque, cara, o Chris Richards, que é esse zagueirão aqui dos Estados Unidos, faz uma boa Copa, mas ele vacila de forma imensa. Primeiro tem um vacilo antes aqui, acho que é do Freeman, né, que vai sair jogando, tava apertado, chutou em cima do jogador belga. A bola cai com o Chris Richards, ele vai sair jogando também, chuta em cima do belga ali, que tava bloqueado. Para dar os créditos aqui ao Van Aken, né, que pressiona os dois e ganha dos dois, primeiro do Freeman e depois do Richards. O Van Aken já tinha feito o gol dele, fez uma boa partida, né? E aí a bola sobra com o Lukakão e ele teve classe, hein, rapaziada? O cara chegou de perna direita, meteu no cantinho com curva, tá? Uma finalização muito boa para fazer uma Copa do Mundo muito esquisita, né, cara? O Lukaku, ele começa a Copa do Mundo entrando contra o Egito e forçando aquele gol contra, né? Não foi gol dele, mas foi por causa dele. Aí quando ele ganha titularidade contra o Irã, ele não joga absolutamente nada. Aí depois, olha só, contra a Nova Zelândia, gol e assistência. Senegal, gol. Estados Unidos, gol. Né? Então o Lukaku ele faz uma Copa muito curiosa, né? Pra ser bem sincero. Levantou a camisa do Onaná, porque aparentemente a lesão do Onaná é séria. Não sei se é alguma notícia, mas o bicho tava de muleta e com uma proteção bem grande aqui no joelho, né? Então não sei se os jogadores da Bélgica já foram informados o que é. E assim os Estados Unidos entregou 2 gols no final para ficar 4-1. Eles ficaram muito tristes ali, né? Jogadores desolados, o Balogun, o Pulisic já tava assim, né? A gente teve o McKennie, Tyler Adams, o Chris Richards, todo mundo muito triste, mas acho que a Copa dos Estados Unidos chegou num fim natural, digamos assim, né? Eles enfrentaram seleções do mesmo patamar deles ou mais fracas e conseguiram realmente mostrar uma evolução em termos do seu futebol, mas quando pegaram aí uma seleção europeia mais consolidada, que nem é tudo isso, na verdade, né? Mas que fez um ótimo jogo hoje, a Bélgica, acabaram caindo de forma até meio fácil, assim. A Bélgica não teve que sofrer tanto, né? As coisas acabaram fluindo naturalmente para os belgas aí, que fizeram um bom jogo. Se liga, 4 grandes chances, 7 finalizações certas, né? Gostei bastante, principalmente da partida do DK, né, do Tielemans mais uma vez, apesar de que hoje ele teve um pouquinho mais apagado, e principalmente do Trossard, né? O Trossard parece que muitas das jogadas passam, o Rascan também foi bem, o Trossard muitas das jogadas passam por ele tem drible, ele tem chute, tem uma bola no final da partida também, que eu não peguei screenshot, mas que ele pega um contra-ataque, ele entra na área, puxa pra canhota e ele ia guardar no ângulo, tenho certeza que aquela bola ia morrer lá dentro, mas aí um zagueiro tira no meio do caminho de cabeça. Mas o Trossard ele merecia o golzinho dele. Inclusive chegou a 5 participações diretas em gol na Copa do Mundo, beleza? O cara joga. E agora nós teremos Bélgica contra a Espanha. Assim, em teoria, tá? Eu acho que a Espanha passa aqui. É uma seleção muito mais pronta e mais talentosa do que a seleção belga. Porém, a seleção belga não é qualquer coisinha não. E vai depender muito de como é que eles entram em campo, como é que eles vão estar encaixadinhos. Né? Porque, por exemplo, digamos que a Espanha repita a atuação de hoje contra Portugal e a Bélgica repita a atuação de hoje contra os Estados Unidos, cara, vai ser dificílimo para a Espanha. Dificílimo, até correndo o risco de ser eliminada, eu diria. Né? Porque não foi uma grande atuação da Espanha, enquanto a Bélgica hoje foi muito sólida. Então a Espanha que abre o olho. Jogando futebolzinho assim, meia bomba, não vai dar conta. Tem que estar no seu melhor. O Yamal, por exemplo, vai ter que fazer mais diferença, creio eu. Né? Porque essa Bélgica aí não pode ser subestimada. É um time que tem momentos interessantes nesse torneio. Tá? Então a Espanha abre o olho. Para acompanhar o restante da Copa do Mundo comigo, por favor, inscreva-se no canal se não for inscrito ainda. E nos vemos amanhã pro fechamento das oitavas de final. Essa reta mais decisiva agora dos mata-matas tá passando rápido, né? Tá mesmo.